Uma máscara de carnaval, pode pôr. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Muito obrigado pela presença dos professores, né? Essa é uma reunião onde nós temos aqui professores titulares, chefes de departamento. Então, as pessoas que estão aqui são pessoas muito importantes dentro da faculdade e que vão ajudar a gente a duplicar essa informação daqui para frente. A nossa preocupação foi quando nós, seguindo a Pró-Reitoria de graduação, criamos os tutores, né? Que a princípio parecia uma coisa mais simples, ou uma coisa que não passava de ajudar um aluno sob o ponto de vista didático-pedagógico. E no estudo mais profundo de alguns tutelados que nunca procuraram os tutores, por mais que eles fossem convocados, por mais que eles fossem chamados, ou muitas vezes a gente tentando ajudar esses alunos e não obtendo a correspondência por parte deles, nós começamos a estudar um pouco mais a fundo e vimos que outros problemas que envolvem o emocional, problemas familiares, problemas de depressão, que estavam influenciando no rendimento desses alunos, né? Não só como alunos, como seres humanos também. Então, a gente chegou dentro de um momento que nós percebemos que não estava mais no nosso controle, que não era só ajudar aquele aluno a estudar. Alguma coisa a mais tinha lá e que alguma outra coisa de ruim poderia estar acontecendo naquele processo, né? E nós nos sentimos impotentes para lidar com essa situação e continuamos impotentes para lidar com essa situação porque nós não somos profissionais que trabalham dentro dessa área. Então, nós estamos pedindo ajuda a vocês, né, no sentido de nos transmitir algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação, para que a gente possa, detectando alguns sinais e sintomas que a gente fala, né, algumas características dessa, poder estar indicando esse aluno para um outro tipo de procedimento, para um outro tipo de terapia do que, no fato, ser uma questão pedagógica, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Primeiro, eu gostaria de que cada um se apresentasse, para dizer de que departamento etc., e vocês também, para que a gente pudesse começar a conversar, tá bem? Então, professor, por gentileza. Ana, você não vai se apresentar? Ana, fala aí. Eu sou Ana, secretária da graduação. Fui eu que entrei em contato com o senhor, né, professor? É importante bem-vindo. A Ana tá aqui porque eles chegam todos primeiros lá. Rafael, do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral, que estou trabalhando aqui na faculdade desde 1987, algo assim, né? Ele foi meu veterano. Foi, verdade. Da odontologia social, trabalho com ética e bioética. E fui o veterano dele. Margarete, seu departamento de dentística, sou amiga dos dois. Eu entrei na faculdade ano passado. É Glauco da dentística. Beatriz, eu sou do Departamento de Cirurgia, Prótese e Traumatologia. Sou originária, na realidade, de Bauru. Fiquei algum tempo lá e desde 1980 estou aqui. Fábio Nunes, sou do Departamento de Estomatologia. Também vamos deixar de lado quanto tempo eu estou aqui, mas uns 31 anos, se não me engano. Bom dia, eu sou a Marlete, secretária na graduação, junto com a Ana. Bom dia, sou Igor, nasci na época que esse pessoal entrou, e sou do Ceará e estou aqui já faz mais de 10 anos. Luciana, da dentística, eu entrei ano passado. Caçulinha. Eu sou a Cleusa, do Departamento de Prótese, Cirurgia e Traumatologia, né, bucomaxilofacial, e dou aula específica na disciplina de prótese bucomaxilofacial. E estou aqui desde 2009 só. Neide, eu sou do Departamento de Cirurgia, disciplina de prótese buco. Miriam, eu sou do Departamento de Dentística.
tenho uma origem na USP de Ribeirão, mas já faz 20 anos que estou na USP em São Paulo. Bom dia, meu nome é Simone, sou docente do Departamento de Odontologia Social e me interesso pela questão da tutoria, não exatamente nessa modalidade tal como foi criada da tutoria dos alunos de graduação, mas outro tipo de tutoria da educação pela saúde. Sou Marília, Departamento de Estomatologia, sou docente de Patologia Oral. Bom, eu sou o professor Moura, eu sou professor de Psicologia Social aqui no Instituto de Psicologia e também psicoterapeuta. Meu nome é Bernardo, eu sou professor também do Departamento de Psicologia Social, fui veterano desse cara aqui. Brincando, eu entrei há pouco tempo também, entrei há 4 anos lá na faculdade e a gente dá juntos a disciplina de Psicologia Social e também eu dou a disciplina de Psicologia Comunitária. Bom, então vamos lá. Então, meu nome é professor Machado, sou da Endodontia, presidente da comissão de graduação. Então, a gente queria abrir o debate, essas perguntas, né? E algumas coisas, por exemplo, que a gente fica em dúvida, né? Que eu gostaria de começar com essa, porque foi o que aconteceu comigo, de um tutelado que eu procurei, e ele não veio. Então, ele tinha uma série de problemas, e eu achei por bem, de repente, chamar os pais, né, para poder conversar sobre isso, e até que ponto isso é válido numa universidade, isso não é válido, e também tentar perceber até que ponto, né, o comportamento dele, ele está sendo desviado, ou ele demonstra algum perfil que a questão não é o ensino, são outros fatores que estão influenciando dentro dessa área. E eu gostaria, né, de abrir o tema para que a gente pudesse estar trabalhando em cima disso daí. Os pais vieram? Vieram e não sabiam de nada. E aí até gerou uma discussão se deveria chamar os pais ou não, porque o aluno era maior, entendeu? E ele teria o direito de não fazer isso. Mas aí é uma questão que a gente fica numa encruzilhada, né? De ou você simplesmente, então, ignora e deixa acontecer, ou, por exemplo, você tenta fazer o seu trabalho. Eu acho que essa é a questão, né? Porque esse é um ponto nosso que nos dificulta de até onde a gente pode ir, ou até onde a gente pode se omitir, né? Olha, eu não fiz nada, ele não me procurou. Amanhã, quando acontece alguma coisa, nós podemos estar escutando, né? Mas ele não tinha um tutor, mas ele não tinha uma pessoa responsável, onde é que estava essa pessoa, qual é o papel da universidade, né? Então, é uma faceta difícil essa questão também. Você quer complementar? É só no microfone para que ele possa gravar. Não, Machado, na hora que você diz fazer o seu trabalho, né, o nosso trabalho, é como professor ou como tutor? Isso para mim que é uma coisa muito complicada, né? A própria definição, qual a minha função, né? Muitas vezes nós não temos nem especialidade pedagógica, né, para orientar os nossos alunos ainda, na parte de ensino, ainda nos cabe alguma coisa. Só adiantando até para vocês, né, o meu tutorado, o tempo todo afastamento por problema psiquiátrico, o tempo todo. Quem sou eu, né? Se nem ensino quase, eu tenho essa formação, nós aparecendo aqui na raça, né, quem sou eu até para dar um palpite, dar uma orientação, até conversar sobre isso. Machado, da tua fala, assim, me veio uma ideia. Se você procura os pais e a pessoa já está suficientemente desligada dos pais, essa procura deve ser inócua. Se existir alguma ligação com os pais, essa procura terá alguma eficiência, né? Então, eu acho melhor, de modo geral, atuar do que ficar esperando que as coisas aconteçam, né? E uma das possibilidades é verificar se de fato a pessoa ainda tem alguma ligação com os pais que possa ajudar.
né? Se a pessoa se sente já suficientemente independente, se os pais percebem que ele já é independente e tal, vão te dizer, olha, está fora do meu controle, ele é maior, ele faz o que ele quiser. Agora, se tiverem alguma ascendência e puderem ajudar em alguma coisa, é uma ajuda que não me parece que só porque ele seja universitário, cada um tem as ligações que tem reais, né? Bom, eu, antes de dizer qualquer coisa sobre o que vocês já trouxeram, e me parece tudo já muito importante, imediatamente, né? Eu queria dizer a vocês o seguinte, para nós também, no Instituto de Psicologia, a experiência de tutoria é uma experiência recente, relativamente recente, e que deixa também... que tem formado ao longo do tempo muitas preocupações entre nós, os docentes, né? Então, embora nossas competências profissionais sejam diferentes, né, e aparentemente a gente possa ter mais a dizer até certo ponto do que vocês a respeito da experiência de tutoria, eu acho que a identidade desse personagem universitário, o tutor, né, está sendo construída a partir de experiências assim como essas que estão por trás do que vocês estão dizendo, né? Então, eu acho que vai depender muito de nós todos, dedicados a essa experiência, ao amadurecimento da tarefa de um tutor, né? Então, por exemplo, eu diria a vocês o seguinte, que sobre esse impasse de a gente se ver dividido entre duas identidades, a do professor e a do tutor, né? O tutor, antes de nada, se eu entendo o projeto da Pró-Reitoria de Graduação, ele é um professor que se ocupa especialmente de um ou de alguns alunos, né? O que eu imagino que não deve supor nenhum tipo, em princípio, de especialização, além daquela que autorizou o professor como professor. E como o trabalho do professor envolve algum contato com os alunos mais ou menos desinteressado, alguma comunicação mais ou menos desinteressada, eu acho que é isso que se supõe como bastante em princípio, que o professor tutor fosse alguém que, além de se ocupar estritamente da tarefa em sala de aula, com todos, ele, por alguma razão ligada a um ou outro aluno, se ocupasse especialmente de um aluno, estabelecendo um contato pessoal mais estreito. Agora, eu acho que justamente se no curso desse contato o professor e o aluno, eventualmente com o professor, forem verificando que o impasse em que o aluno se encontra supera muito a competência pedagógica, né? Eu acho que justamente é o caso daí a gente construir sobre cada caso uma alternativa, né? Então, por exemplo, se um professor se depara com uma situação que pede cuidado psicoterapêutico ou até psiquiátrico, né? É evidente, por exemplo, que há um limite aí quanto ao que ele vai poder fazer. E ele vai depender de parcerias, né? Nós mesmos, por exemplo, para um dos alunos de quem talvez eu fale mais adiante, se for pertinente, nós, no caso desse aluno, eu me deparei com o fato de que ele precisava de acompanhamento psiquiátrico, não simplesmente psicoterapêutico, né? E, curiosamente, ele se abriu com dificuldade, mas aos poucos, para um trabalho com o psiquiatra do HU, o professor Ricardo, doutor Ricardo, né? E não se dispôs a um atendimento psicoterapêutico, né? De que eu seria pessoalmente capaz, mas de que eu não me incumbiria como tutor, porque como tutor eu sou um professor, né? Comprometido com a situação pessoal do aluno, mas eu preciso me manter nessa condição. Se eu reunisse ao papel de tutor, o papel de psicoterapeuta, isso daria ao meu vínculo com o aluno uma complexidade tal que, ao invés de favorecê-lo, poderia dificultar as coisas, né? Ele precisa ter em mim um representante da instituição universitária, né? Próximo e pessoal, né? Que, por assim dizer, traz um rosto, né? Mais humano, né? Da faculdade para perto dele, para ele não se sentir inteiramente isolado, desamparado, invisível, né? Mas é só isso, né? Porque eu dependi, para que ele fosse atendido em psicoterapia, de buscar
atendimento para ele, não deu certo. E buscar também atendimento psiquiátrico, né? E esse deu certo. Curiosamente, o que mais deu certo foi o vínculo dele com o psiquiatra, né? E aí acontecem coisas um tanto inusitadas. Por exemplo, nós não temos aqui no HU, infelizmente, serviço de psiquiatria ambulatorial, né? Então, em princípio, o psiquiatra ouve o estudante hoje e não vai ouvi-lo de novo na semana seguinte, né? Só vai acompanhá-lo depois de muito tempo, obedecendo a uma fila. Mas esse médico, por exemplo, ele julgou de perto que o aluno era promissor do ponto de vista de um tratamento médico, né? Havia muita chance de ajudá-lo, mas ele precisaria ter encontros semanais com o psiquiatra inicialmente, e aí então ele assumiu o cuidado ambulatorial, né, do estudante, né? O que deixou para a gente essa tarefa, por exemplo, de reivindicar que o setor de psiquiatria do HU pensasse seriamente em organizar um serviço ambulatorial para os nossos estudantes. Mas isso, por exemplo, é uma reivindicação que ainda não chegou à congregação do Instituto de Psicologia, de onde ela vai partir, então, para o hospital universitário e para a reitoria, para ver se isso é possível. O fato concreto de um aluno que precisava de atendimento ambulatorial de um psiquiatra foi resolvido assim por compromisso direto, né? De 2 professores que assumiram a tutoria desse rapaz e do médico do HU, que por felicidade a gente encontrou como uma pessoa assim muito comprometida com os pacientes, né? E então isso maneira quase que amadora, né? Desculpa, só um comentário. A gente tem insistido isso muito nas CGs, e segundo a última CG, o pró-reitor de graduação falou que está desenvolvendo agora um trabalho para que eles possam ter mesmo um setor de atendimento dos alunos da universidade no HU de uma maneira mais profissional, de uma maneira onde é que a gente possa atriar essas situações, tá certo? E então eu queria que a gente conversasse mais sobre essas questões, até para a gente poder, talvez, né, professor, saber qual é o limite, né, quais seriam os sinais, talvez, onde a gente percebesse, entendeu, que não é só aquela questão pedagógica, aonde já não cabe mais a nós. Moura, né? Você me chamou a atenção para um aspecto que talvez a gente estivesse intuindo, mas agora está um pouco mais claro, pelo menos para mim. Eu queria que você nos ajudasse. Que é essa questão da dupla identidade, tutor-professor. Porque, digo, a minha experiência mais recente, eu tive numa série histórica aí vários alunos, né? E no passado eram sempre só problemas pedagógicos mesmo, né? Dificuldade com uma outra disciplina, tinha sido reprovado em materiais dentários, eu dizia para ele, isso é natural, isso acontece sempre, qualquer coisa do tipo, brincadeira. Mas agora, recentemente, nessa última rodada, digamos assim, né, foi de fato um rapaz que está também no HU fazendo tratamento psiquiátrico, com medicação, né? E agora, essa questão da dupla identidade é que, como a gente não tem habilidade ou competência na área da psicologia, às vezes a gente tenta forçar a barra e migrar para um lado que não é nosso, achando que com isso talvez a gente possa ajudar, né? Então eu queria que você também nos ajudasse a entender um pouquinho essa questão dos 2 papéis. A provocação que você me fez foi a seguinte: bom, você é o professor ali, né? E como professor que tem uma proximidade maior com uma pessoa em função desse compromisso, acaba vendo outras coisas que não são só a dificuldade dele de estudar uma disciplina X ou Y, né? Vem à tona a questão familiar, vem à tona as questões pessoais, né? Enfim, né? E é um pouco o que o Machado estava querendo colocar. Mas eu acendeu aqui uma luzinha de que talvez a gente esteja exagerando um pouquinho em enveredar por essa psicologia amadora aí, né? Você podia trabalhar um pouco mais para nós isso? Não, assim,
também, uma coisa que me preocupa bastante é a complexidade da tutoria, não só por essa dupla identidade que você comentou, mas acho que tem uma questão que é muito importante, que permeia, porque o tutor, ele é vamos dizer assim, um orientador pedagógico, né? Mas ele é um ser humano. E ele tem, e cada tutor tem um perfil de identidade, um perfil de personalidade que certamente interfere nessa relação. Eu sinto, por exemplo, é muito difícil para algumas pessoas eventualmente conseguir lidar com alguns tipos de problema, né? Eu fico eventualmente pensando se o tutor não precisava de um tutor, na verdade, né? Porque você fatalmente vai lidar com problemas que extrapolam e que certamente interferem no quadro pedagógico. Por exemplo, o aluno, ele pode ter, sim, um aluno USP muito bem formado, entrou aqui, né, depois, sei lá, de estudar muito, mas ele pode ter, sim, dificuldades até neurológicas que interfiram no problema pedagógico. E que certamente a gente não tem como identificar, a gente não tem ferramenta para isso. Extrapola o que nós sabemos, a gente tem muito boa vontade, nós temos os nossos métodos de estudo, de ensino, a gente conhece algumas coisas eu gosto muito de neurociências, eu leio textos sobre isso, mas o que não me dá as ferramentas necessárias, eventualmente, para lidar com certos tipos de problema. Eu queria saber mais ou menos como é que a gente pode se posicionar em relação a isso. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para o Bernardo, mas eu acho que a gente poderia, então, começar por acentuar esse ponto, né? Que já se mostrou muito fundamental, né? E importante, a identidade do tutor, né? Vocês vejam, por exemplo, nós no Instituto de Psicologia, a gente nunca tinha abordado sob esse ângulo o problema, né? E acho um problema extremamente importante e preliminar, né? O que caracteriza a tarefa do tutor. Então, por enquanto, eu só posso opinar de uma maneira muito pessoal. Me parece o seguinte, que o perigo da gente exagerar no sentido de abordar o estudante sobre dimensões para as quais a gente não está profissionalmente preparado, né? Eu acho tão grande ou menor que o perigo da gente profissionalizar em várias dimensões a relação com o estudante, achando que o estudante deveria, desde o início, poder contar com o professor tutor, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um hospital universitário, com assistentes sociais. Eu acho que justamente a conjugação de outros profissionais depende de cada caso, né? Acho que muita coisa pode se resolver em certas circunstâncias sem necessidade, por exemplo, de que o tutor seja um psicólogo, né? Bastando que ele continue no papel de professor. Eu acho que a gente não deveria dissociar, em muitos sentidos, a identidade do professor e a do tutor. Eu acho que o tutor é um professor que se compromete, especialmente com um ou outro aluno, simplesmente isso. E ele deve, eu acho, conversar abertamente com o estudante, opinar sobre o que lhe parece o problema do estudante. Se, por exemplo, ele sente necessidade de um exame neurológico, que ele converse isso com o estudante e recomende o exame e procure acompanhar o estudante sobre o fato se ele está indo tomar as devidas providências. Se ele sente necessidade de uma abordagem mais psicológica, que ele converse com o estudante sobre isso e que o estudante pense, então, na possibilidade de procurar um serviço de psicoterapia ou que o próprio tutor recorra a alguém para conversar especificamente sobre o caso. Mas eu acho que muitas vezes essas mediações podem não se impor. É claro que a gente está aqui para tratar das vezes em que essas mediações se tornaram necessárias, mas eu gostaria de qualquer maneira de frisar que a maioria dos casos de tutoria, eles costumam andar bem, sem necessidade do professor e além da identidade de um professor. O que acontece é que ele realmente assume pessoalmente um compromisso maior e mais pessoal também com o estudante, com esse ou aquele estudante, né? Mas eu acho que é o mesmo problema que se coloca para os pais também, né? Os pais não precisam ser psicoterapeutas ou psiquiatras, né?
E quando o são, né, nem convém que seja segundo essa identidade que eles se comuniquem com os seus filhos, né, como psicoterapeutas ou como psiquiatras. Isso não convém. Os filhos precisam de pais. E podem precisar, além de pais, de psiquiatras ou psicoterapeutas. Um estudante precisa de professores, né? E além de professores, ele pode precisar de psicólogos ou de psiquiatras. Então, por exemplo, eu sou psicólogo, mas eu percebo razões psicológicas para me manter como professor dos estudantes que eu tutoro, né? Mesmo no caso desse, que aliás é quem mais tem me ocupado, né? Que é um rapaz com angústias crônicas, né? De tipo psicótico, né? E ele precisa de um professor que não se assuste com ele, de um professor que se mantenha com ele como uma referência, né? De contato mais pessoal de alguém da instituição com ele, né? E o que além disso se impõe, justamente vai dependendo de ações que o tutor tem que coordenar, né? Então, por exemplo, esse estudante aconteceu de ele ter 2 tutores. É um caso muito especial, eu diria, assim, até certo ponto é um caso muito grave. Eu digo até certo ponto porque todos os profissionais que entram em contato com esse estudante veem, assim, sempre com muita esperança os progressos que ele tem feito e a melhoria que ele ainda pode alcançar. Então, mas é um caso, eu diria, dos mais graves, ou o mais grave caso de tutoria que a gente tem. Há talvez mais 2 ou 3 já com tutores que são tão graves quanto esse, né? Porque são estudantes que já viveram um surto psicótico, ou parece que estão à beira de um, né? Então, nesse caso mesmo, né? A força que a relação, a força perturbadora que a comunicação com esse estudante carregava no começo era tal que a gente verificou que um professor só, encontrando-se com ele, ficava emocionalmente muito sobrecarregado. E que, curiosamente, isso diminuía muito quando a tutoria era dividida com mais um professor. Então, vejam o luxo nesse caso, né? Esse aluno... Mas isso tudo aconteceu muito naturalmente, não foi imposto. 2 professores, eu e mais um, o professor Linneu, se viram envolvidos com o caso desse estudante. Então, nós nos tornamos tutores, e aí foi importante que isso ficasse formalizado. A comissão de graduação nos ouviu sobre a necessidade dos 2 acompanharem o rapaz, explicamos por que a gente estava verificando que isso parecia importante. Eu realmente não sei julgar o quanto essa posição dependeu do fato de eu ser psicólogo. Eu não sei se um de vocês, acompanhando o caso, não teria percebido, como nós percebemos muito naturalmente, que é trabalho para mais de um, né? E felizmente aconteceu de um outro professor mostrar tão naturalmente quanto eu vontade de ajudar esse rapaz, né? E aí isso fez uma diferença extraordinária. E no caso desse rapaz, as demandas por novos parceiros foi se formando da mesma maneira natural que se formou a necessidade de 2 tutores. Então, aos poucos, a trancos e barrancos, a gente formou uma rede, né, de adultos ocupados com ele, que inclui os pais. Os pais são muito simplórios, assim, não porque sejam pais de uma família muito pobre, não por isso não, eles são, assim, pessoas que pensam, né, a situação humana dos filhos de maneira muito simplificadora, né, mas são amorosos, comprometidos, assim, no fundamental com os filhos, né. E o fato deles terem sido envolvidos foi bastante importante, porque eles próprios também se acalmaram quando não se perceberam sozinhos, né, no cuidado do filho. A gente teve a sorte de cruzar também com um médico como o Dr. Ricardo, que aí assumiu o tratamento psiquiátrico semanal do rapaz, né. A assistente social do Instituto de Psicologia também, né, e quem mais?
Então, a gente tinha a presidente da comissão de graduação apoiando essa rede que ia se formando e acompanhando a necessidade dessa rede formada. A gente tinha um médico, um assistente social e 2 professores, né? E isso determinou muito resultado, né? O rapaz que tinha vivido um surto não mais o viveu, teve que passar por uma internação solicitada pelo psiquiatra, uma internação que o psiquiatra, quando a determinou, solicitou que nós estivéssemos presentes para acompanhar a conversa, né? Então nós viemos ao HU, né? Dava trabalho, né? Mas um trabalho que não ocupava nem a mim nem ao Linneu mais do que uma parte de um dia toda semana, né? Não é pouco, né? Toda semana havia uma parte de um dia, uma pequena parte, 2 horas, 2 horas e meia, ocupadas com esse estudante, né? Então, haveria muita coisa para contar em detalhe, mas voltando à questão mais geral, comum a nós todos, né? Eu acho que, em princípio, o tutor é um professor que estendeu sua tarefa própria a um ou outro aluno especialmente, né? E acho muito importante que o professor estabeleça com o aluno um vínculo autêntico, a maneira dele, com a sua personalidade, com a sua maneira de ser. Eu acho muito importante que o aluno sinta que houve uma ligação feita entre um professor e ele, né? E aí o professor progredir no sentido de, eventualmente, buscar parceiros e formar uma rede, se tiver o apoio da comissão de graduação para isso, e se encontrar, como algumas vezes acontece, a gente encontrar outros adultos, né, que possam colaborar, né? Então, em princípio, eu diria isso, assim, que nos casos mais graves, um professor sozinho, mesmo que seja um psicólogo ou que fosse um médico, não pode fazer nada. Ele vai precisar de parcerias. Não há o que duvidar a esse respeito. Um estudante que viveu um surto ou que está na iminência de vivê-lo, tal como a gente possa julgar tecnicamente ou não, né, não vai se beneficiar da ajuda de um só docente. Não é possível. Ele vai precisar de apoios de muitas frentes, né? Da família, quanto possível, nem que seja a família saber que há um problema, de mais um professor, eventualmente, da comissão de graduação, de profissionais de outras faculdades, e isso conforme o caso demandar. E eu acho que é sobre experiências assim, de baixo para cima, que a gente vai orientar, né, a pró-reitoria de graduação sobre o que deve ser a tutoria. Eu gostaria que você falasse para a gente o que é exatamente um surto, porque nós temos alunos que têm um comportamento camuflado e assim, ele surtou, tudo bem, ele gritou, berrou, a gente está precisando de uma parceria, mas o aluno camuflado, aquele aluno que vive numa teia dele mesmo, não, a gente não sei se chamaria isso de surto, mas é tão difícil quanto esse comportamento sutil. Não sei o que seria esse surto e como a gente se comporta. Esqueci seu nome. Então, Margarete, eu, por exemplo, acho que é mais importante o que você já percebeu do que qualquer esclarecimento sobre que seja um surto, o que pode abrir, inclusive, tantas ideias que mais desorientam do que orientam. Mas eu posso responder essa pergunta, o que é um surto. Mas o fato de você ter percebido, por exemplo, alunos assim encapsulados, com quem a comunicação fica muito difícil, eu acho que, em primeiro lugar, deveria já ser um assunto que fosse incluído na sua conversa com ele, né? E se você se sente impotente diante disso, também isso ser incluído na conversa com ele,
acompanhada da recomendação de que talvez ele se beneficiasse procurando alguma experiência ou alguma ajuda que o levasse a se comunicar um pouco mais, porque está ficando muito difícil ajudar você assim, e você revela pouco o que está se passando com você, e dessa maneira eu fico com as mãos amarradas. Então, esse tipo de experiência acho muito importante, é preliminar, pode não ser suficiente, vai depender da colaboração dele em seguida, né? Se houver colaboração dele, é um caso de tutoria. Se não houver a colaboração dele, é outro caso de tutoria, evidentemente mais difícil, né? Esse rapaz, por exemplo, ele não colaborava até que ele teve a sua medicação acertada, e isso fez uma diferença enorme. Além da segurança maior que ele foi encontrando, ele sofria muito de angústias de perseguição, né, nas instituições, e no Instituto de Psicologia ou na USP ele se sentia o tempo todo vigiado e ameaçado, né? E por causa disso nós próprios éramos percebidos inicialmente como representantes da ameaça, né? Da vigilância, até que se formasse dele com a gente um vínculo de confiança. No caso dele, levou bastante tempo e dependeu de ajuda de um psiquiatra, que também não acertou logo a medicação. Precisou de meses de colaboração dele para acertar. E, aliás, a medicação só foi acertada quando a internação foi feita. O HU tem um convênio com um hospital na Zona Norte, São João Evangelista, que tem um setor de psiquiatria muito bom, porque eles se organizaram de uma maneira que não é manicomial, é muito séria, muito responsável. Eles fazem internações geralmente de curta duração, com muita atividade de terapia ocupacional, e procurando justamente no hospital se beneficiar da proximidade do paciente para acertar logo no remédio, né? Não ficar fazendo ensaios e erros dependendo da colaboração do paciente. Então, eu sei que aí no hospital a internação durou pouco mais de 2 semanas. Ele já tinha sofrido internações antes atrozes, né? Num caso, ele ficou quase 3 meses num hospital em Itapira e saiu de lá com alta, mas com uma injeção de Aldol que o deixou completamente dopado, né, durante vários dias, né, mais de uma semana. E quando ele superou a situação de embriaguez farmacológica, né, ele continuava tão isolado, tão desamparado e tão angustiado como antes, né? Mas dessa outra vez, ele voltou com uma medicação acertada, muito mais calmo, percebendo melhor que na instituição haviam aliados, né? Os tutores, o médico, e isso foi tendo um resultado que para nós parecia, quando começou a ser notado, um milagre, porque a gente estava ali sacrificado ao aluno, porque ninguém mais esperava resultados. Inclusive, a gente encontrou uma oposição dentro do Instituto de Psicologia que foi um desastre, né? Eu parei numa comissão de sindicância como vítima, como réu, porque eu fui um dos professores que ajudou esse rapaz no dia que ele estava em surto. E aí houve certos mal-entendidos na tarde em que a gente se ocupou dele, né? E a então diretora do Instituto de Psicologia julgou que eu tivesse procedido de maneira irresponsável, quando nós todos, inclusive ela naquela tarde, estávamos perplexos, sem saber exatamente o que fazer. Nós aprendemos, por exemplo, o que fazer naquela situação em que um aluno está em surto socialmente perigoso, né? Mas a gente não sabia, por exemplo, sequer que o serviço de ambulância adequado é o SAMU, né? Para esses casos, o SAMU ele tem muita competência para atender pessoas em surto, né? Em situação de distúrbio mental. A gente não sabia, a gente imaginava que o SAMU fizesse atendimentos como outras ambulâncias, por exemplo, a de resgate do Corpo de Bombeiros, né? E que a gente sabia que para esses casos de surto não é adequada. Mas isso tudo a gente aprendeu naquela tarde, né? O fato é que, por a dificuldade da situação, eu parei numa comissão de sindicância, né? E essa comissão incluía um psiquiatra, né? Que já durante a entrevista feita comigo procurou me tranquilizar, né? Dizendo que não era cabível
uma sindicância nessa circunstância, que esses fatos, quando são os primeiros a serem enfrentados por professores, eles envolvem mesmo erros e acertos, e geralmente se há professores ocupados, há mais acertos do que erros, mesmo que os professores não tenham ideia imediatamente do que tecnicamente fazer, né? Então, tudo passou. Mas até isso, né, a tutoria desse rapaz envolveu, né, que eu suportasse durante quase um ano uma sindicância, uma comissão de sindicância. Depois tudo mudou. A nova presidente da comissão de graduação assumiu apoio do caso e apesar da grande oposição da diretora na ocasião, a gente conseguiu institucionalmente se organizar para ajudá-lo. O rapaz foi parar, inclusive, em processo no Fórum de Pinheiros, né? E com uma carta do psiquiatra sobre a situação dele, que quando a juíza leu, né, também virou-se para a gente e disse, mas o que esse rapaz está fazendo aqui? Né? E aí a gente explicou. Né? Tinha havido um processo administrativo contra ele, porque ele havia sido encontrado na Praça do Relógio consumindo maconha, né? E o processo foi feito de maneira a indiciá-lo como traficante. Então, ele era um consumidor, não um traficante. Ele foi indiciado como um traficante, isso formou um processo policial contra ele, que foi parar no Fórum de Pinheiros. E aí lá estávamos a mãe dele, a irmã dele, eu, o professor Lineu, que é o outro tutor, a assistente social e uma carta do médico, né? E o médico não compareceu, mas mandou um laudo psiquiátrico, né? Que quando a juíza leu, perguntou, mas o que esse rapaz está fazendo aqui? Né? O promotor imediatamente entrou em acordo com ela e o caso foi arquivado. Né? E ela ainda se dirigiu a ele, dizendo, olha, você está vendo, foi extraordinário, você está vendo a quantidade de pessoas que estão aqui querendo te ajudar, você então procure tratamento, procure um trabalho, procure uma namorada, aproveite a ajuda, né, e vá em paz. Né? Ele ficou muito tocado pelo que a juíza disse, né? E eu também, porque eu estava no meio de uma sindicância por causa dele. Quando nós saímos, eu fui o último a sair, virei para a juíza e falei, olha, a senhora sabe que a senhora compreendeu psicologicamente a situação desse aluno mais do que a nossa diretora, que é psicóloga. Aí ela agradeceu muito e ainda acrescentou que isso acontece e que ela tinha tido muita vontade de fazer psicologia no vestibular, ficou muito dividida entre direito e psicologia. Aí, então acontecem coisas assim, né? Nem sempre também os profissionais deviam estar em posições inversas, né? Então, depois eu vou passar para o Glauco diretamente, porque ele está reclamando de mim. Então, olha, eu estou vendo que a coisa está derivando assim para o comentário de casos muito problemáticos, né? Eu, por outro lado, provenho de tenho uma experiência de um colégio onde todos os alunos tínhamos um tutor. Eu passei por tutoria, né, como sendo tutoriado, porque era um hábito do colégio, e aí então todo mundo que entrava sabia quem era o tutor dele. Eu não sei se nós estamos falando de um esquema de tutoria daquilo que eu conheço quando estava no colégio, né, ou outro esquema de tutoria para apagar fogos de casos muito graves. Eu estou assim fazendo aqui algumas anotações também para tentar resumir aquilo que estamos falando. Eu gostei muito da sua primeira fala, quando você falou que o tutor seria como que um representante da instituição universitária para dar um contato mais humano com os alunos. E aí surge a problemática do que é esse contato mais humano, né? E o contato mais humano a gente tenta tecnificar às vezes, e não precisa tecnificar, porque o contato humano é humano. É como o contato de um pai, que você falou, ele tem que ser um bom pai. Tem um preparo? Bom, é bom que se prepare o que puder, mas afinal de contas vai ser um pai. Eu acho que esse contato humano é um contato que diz, olha, eu
ponho à disposição a bagagem que eu tenho, vou procurar melhorar a minha bagagem, mas a que eu tenho, não outra, né? Que eu vou colocar à tua disposição para te ajudar a resolver os teus problemas. Eu acho que isso, se pudesse estender a todos os alunos, seria ótimo, porque aí não ficaria o estigma de que você tem um tutor? Não, mas qual é o problema que você tem? Deve ser algo muito grave. Não. Depois, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria tratar. Depois, a outra coisa que eu achei espetacular é essa coisa do vínculo e de abordagem de confiança. Você falou de confiança e de amizade. Agora, confiança e amizade, ela não se impõe. E talvez esteja começando errado o processo de tutoria quando o tutor é nomeado sem nenhum tipo de conversa com o aluno. Diz, olha, você tem um tutor, procura teu tutor. A probabilidade de que dê certo é muito baixa. E, de fato, comigo nunca deu certo. porque eu acho que os alunos vão se informar quem que é esse Rafael e pronto, já fazem a minha caveira, né? E diz, acabou, nem vai mais procurar o Rafael, que ele já tem um histórico aqui que né, não deve ser muito bom. Pronto, acabou. As minhas tutorias se resolvem com muita facilidade. Né? O aluno espera que se nomeie um outro tutor, ver se é mais do agrado dele e tal. Né? Eu acho que aqui, sim, que a gente precisava da ajuda de vocês, porque para pensar em como fazer que facilite esse vínculo que tem que se estabelecer para que a tutoria dê certo. Então, quais seriam as abordagens para a gente conseguir que se estabeleça esse contato real de confiança, né? Bom, eu acho que poderíamos começar pensando em uma tutoria que se estendesse a todos os alunos. Seja um bom aluno, não seja um bom aluno, e como que a gente depois iria identificando esses casos que são mais sérios, mais graves? Se todos os professores, ou uma grande maioria dos professores, tivesse a experiência de procurar o trato de, assim, vamos dizer, de amizade até de acadêmica com os alunos, quando chegam esses casos mais graves, já tem uma tarimba de como estabelecer esse contato. Porque agora somos praticamente todos nós marinheiros de primeira viagem. Né? Então, a probabilidade de errar é muito maior do que se a gente procura fazer esse trabalho com uma frequência maior para resolver assuntos mais simples, mais domésticos. Né? Um aluno que de repente tem um problema mais pessoal com um professor que deu pau, que brigou, que não sei o que e tal, ajudar a superar uma circunstância mais comum para ir ganhando experiência de como se faz um trabalho desse gênero, que era o que acontecia no meu colégio. Né? Depois que todo mundo sabia que podia acudir a um professor quando tinha problema com outro professor, para ver se dizia, contava, não é? Contava a história e aí um professor falava com outro, ou então, sei lá, te dava uma experiência humana, porque uma experiência humana é de uma pessoa que tem um pouco mais de idade, conhece um pouco o ambiente e te pode dizer, olha, deixa para lá, você não sabe, você não conhece bem esse professor, ele te falou assim, mas não estava tão bravo com você. E às vezes é isso, só uma ajudazinha desse porte já suaviza muito as situações, entende? Então a gente não precisa se restringir só aos casos de surto, porque né, ou casos muito graves que às vezes a gente vê e diz, não se sabe nem como é que essa pessoa talvez tenha entrado na USP, se ele tinha um problema muito maior para resolver do que o seu problema profissional. Né? Já concluo. Não, então, eu continuo aqui, só está as anotações, tal. Como determinar sobre o tutor, por que não perguntar para o aluno? Porque o aluno já tem alguma experiência na instituição. Você não gostaria de ter um tutor? Quem que você acha que você se daria bem conversando? E aí vamos pedir para o professor, dizer, olha, você não pode assumir a tutoria dessa pessoa que já está inclinada, porque isso poderia ajudar. Se não fizer assim, quais os aspectos psicológicos que a gente tem que levar em consideração para procurar... A gente
pegar a minha vez, eu tenho que vir. Bom, professor, eu acho perfeito, né? São colocações extremamente importantes. A justificativa, né, que a comissão de graduação teve de chamar os psicólogos para cá para nos ajudar dentro desse contexto é porque, por exemplo, nós percebemos vários casos graves, né? Teve aluno nosso que pulou até em trilho de metrô, tá certo? E quando nós convocamos os tutelados para uma reunião, foi um desastre, porque de 40 alunos tutelados apareceram 4. Né? E desses 4 alunos que tinham tutores, eles estavam assim, literalmente angustiados. Né? Então a gente percebeu que sim, existe sim, claro, aquele aluno que a gente vai estar ajudando, vai estar dando a nossa questão pessoal, mas existe uma camada significativa de alunos nossos com problemas, que é claro. Então, naquele momento, a gente viu que precisaria de alguma coisa a mais, e dos dois lados, né? Nós temos mais ou menos cadastrado 30 tutores. Tá certo? Que não, a maioria, a gente entende que nós temos aula hoje, que é um dia da semana, né? Mas muitos deles nem apareceram também na reunião dos tutores, que vai a gente julgar quem é que deve ser tutor, quem é que pode ser tutor. A questão dos tutores foi uma norma que veio, né? A faculdade tem que ter tutor e tem que ter tutelado, o critério é esse, tá, então você fica com um tutor, você fica com um tutelado e assim assim para frente. Então a gente determinou mesmo essa fragilidade, que não é só aqui dentro da odontologia mesmo. Então a presença dos professores é nesse sentido, e essas colaborações que o senhor colocou são importantíssimas, né? E realmente temos casos, né, que é o problema nosso, identificar como é que a gente lida, até onde a gente pode ir, etc. Então, eu acho que é muito importante a gente, depois disso, duplicar essas informações para os nossos departamentos. Conseguiu? Você já praticamente esse comentário, eu queria falar o que foi, vocês já disseram, né? Como você diz, cada um de nós somos diferentes, cada um de nós lidamos com essas pessoas diferentes. Por exemplo, a Margarete tem sensibilidade para isso, para lidar com as pessoas. No departamento nós fazemos isso com ela. Eu já não tenho nenhuma. O meu doutorado, o problema é grave psiquiátrico, afastamento por isso, para mim ele é o cara mais normal do mundo. Não é verdade isso. Mas assim, quem sabe se fosse um outro rapaz que tivesse com problemas... eu entendi que os doutorados tinham problemas de nota, de reprovação na escola. Então era isso, que eu posso ajudá-lo. Então eu imaginava isso, ajudá-los como professor. Olha, não é bem assim, o Rafael não é tão ruim assim, patologia é uma coisa legal que você vai precisar. Eu imaginava isso, que era tutor. Mas começou a não aparecer mais isso. E cada um de nós, de novo, temos um perfil muito diferente, como você citou. De novo, a Margarete consegue, para mim, novamente... Esse cara é o cara mais normal do mundo. Né? E realmente, toda hora que vinha a carta lá, pediu afastamento, pediu trancamento de matrícula. Esse que é o problema. Essas coisas, como o professor se referiu, né? Coisas específicas, não me preocupa isso. Né? Ou seja, o cara mais grave, alguém vai achar isso, que não sou eu mais indicado. E longe disso, e muitos de nós não também. Tá bem? Para nós, assim, como é que eu ajudo aquele aluno que realmente precisa... olhar para o ensino, mas não especificamente um problema psiquiátrico, apesar de, né, que eu já tive a oportunidade de ter uma orientada psiquiatra, né, que fez um trabalho aqui na escola sobre déficit de atenção e hiperatividade, o que isso estava implicando no seu rendimento escolar, e ao mesmo tempo essa aluna foi chamada por um outro aluno que estava com tentativa de suicídio até, sabe, umas coisas muito... Isso daí, mas nem passa por... Provavelmente eu vejo esse aluno ali querendo pular do metrô, eu acho que ele quer pegar o relógio lá embaixo, sabe, ou a garrafa de cerveja que caiu, umas coisas assim. Então, para um de nós é muito difícil essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, para mim, a percepção de motivar um aluno, que eu já fiz algumas vezes, independente de tutor ou não. Lógico, sempre foi motivar um aluno que tá desmotivado numa disciplina, isso eu sei fazer.
sabe? Então, essas coisas que a gente precisava descobrir em nós, de cada um de nós, que deve ser o difícil. Eu acho que falei muito. Queria, só para não interromper vocês depois, eu queria fazer... a gente não discutiu ainda. Não, eu quero fazer 2 perguntas muito objetivas, porque é a minha característica psicológica. Uma delas, a minha tutelada, claramente, não tem perfil de ser dentista de nenhuma área de saúde. Então, desde que eu comecei, agora ela se afastou de mim, mas desde que eu comecei com essa tutoria, no começo foi muito bom, eu me pergunto como levar... E ela faz acompanhamento, ela faz terapia. Mas até discordo, assim, quem sou eu, que sou dentista, mas eu discordo da abordagem que a terapeuta dela faz dessa questão. Mas como eu posso levar ela, sem falar para ela, olha, odontologia não é para você. Sem falar isso, como eu faço ela se convencer de que ela está no lugar errado? Ela quer ser engenheira. E por que ela não muda? Porque ela já tem, sei lá, 25 anos e na cabeça dela a vida acaba aos 30. Ela já me falou isso com todas as letras. Tá? Então, eu não sei como eu posso abordar isso sem ser antiética, né? Falar isso, você está no lugar errado. E a segunda pergunta que eu queria fazer era, nesse seu caso comovente e muito complexo, como você vê a sua função primária de docente universitário, de ensinar uma profissão a alguém, essa pessoa tão complexa, e todos nós temos esses exemplos de aluno, como a gente vai colocar essa pessoa no mercado de trabalho? Você tem a mesma preocupação que eu. Nós vamos pôr a vida de outra pessoa na mão dessa pessoa que a gente está assinando diploma embaixo. Era isso que eu queria falar. Obrigada, viu? Eu estou gostando muito, acho que está sendo muito produtiva essa manhã. Não, eu quero só... bom, maravilhoso o que você está colocando, acho que é super pertinente, mas eu queria voltar a uma questão. Tem uma disciplina aqui na pós-graduação, que é de docência universitária, né, onde participam os nossos orientados, ok? Isso é importante. E semana passada surgiu uma questão em sala, me pediram para mim falar sobre temas de ética, que essa é a minha praia, né? E um aluno, nossos orientados, ok? Eu quero chamar a atenção dos meus colegas, né? Orientados de pós-graduação, mestrado e doutorado, né? É ético que o professor seja amigo do aluno? Essa foi a pergunta levantada, tá? A minha resposta: para mim, ser professor é apenas o argumento que tem para fazer novas amizades, né? Eu quero dizer o seguinte: a gente tem essa dificuldade de fundo, como o Rafael está colocando, né? E eu acho que, para muito além da questão dos alunos que estão nessa situação crítica, que temos, né, no nosso universo aqui dessa nossa comunidade, né, ou talvez diga respeito a toda a comunidade, estou resgatando um pouco do que o Rafael tinha colocado, é mais a gente trabalhar entre nós e com aqueles que nós estamos formando como futuros professores essa questão desses vínculos, né? Quando eu falei aqui de amizade, não estou me referindo a uma questão sentimental, afetiva, estou me referindo a uma questão da proximidade, como o Rafael aqui descreveu, né? Só quis destacar isso para destacar para nós mesmos como essa questão está no nosso dia, para além da questão de meia dúzia de nossos alunos que têm situações trágicas, né? Eu não ia falar nada, mas eu vou aproveitar só falar uma coisinha, porque os alunos, eles vêm em primeiro lugar para a gente, né? E para mim, eu tenho reparado muitos alunos com problema psicológico, que estão procurando terapia e tal, e aí eu sempre falo, olha, você não quer ter um tutor? De repente, um tutor vai te ajudar e tal. E eu fiquei numa situação muito constrangedora. Aqui todo mundo deve conhecer o Panda. Lembra do Panda? Era um aluno nosso que fazia odonto, mas ele não gosta de odonto e ele queria fazer gastronomia, isso. Aí o que aconteceu? A mãe queria que ele fizesse odonto, são todos dentistas na família. Aí a mãe aceitou que ele fizesse gastronomia se ele continuasse fazendo odonto. Foi o que ele fez, só que ele não veio mais em odonto.
Aí a mãe dele ligou um dia para mim e falou: olha, eu sou a mãe do fulano, eu queria saber como ele está na faculdade. Aí eu falei: olha, mas seu filho faz 2 anos que foi desligado da faculdade. Bom, essa mulher entrou em parafuso porque o filho não estava mais na faculdade e ele não havia contado para ela. Vieram os 2 falar comigo. Eu sei que eu fiquei nesse meio. Ele chorando de um lado, ela chorando do outro, um falando: você não merece, e eu tentando. Então, eu queria saber também qual é a postura da graduação nesses casos, porque a gente fica numa saia justa, né? Agora vamos falar. Não, Bernardo. Ela já tomou café, Deu tempo de ouvir bastante coisa importante, né? São todas perguntas, como o Moura já falou, né? Que mostram como esse programa está em construção, e são dúvidas que a gente também tem lá na Faculdade de Psicologia, né? Por exemplo, sobre o papel, a função do tutor, né? Os limites, né? do papel do tutor, e essa questão que também tem a ver com o projeto, também em termos positivos, não só na identificação, no cuidado dos casos mais graves, digamos assim, né? Então, eu queria só contar um pouquinho como a gente foi construindo esse programa na Faculdade de Psicologia, com algumas questões práticas que eu acho que talvez ajudem a responder algumas coisas que foram aqui colocadas, né? Em primeiro lugar, eu acho que o projeto ele vai atendendo uma demanda que a graduação da faculdade percebe como problema da graduação, né? Então, acho que a gente foi percebendo que a graduação ela estava muito fragmentada, né? E a gente, principalmente com a presidência que a Iane, a professora Iane, à frente da graduação, resolveu encampar. Quer dizer, como é que a gente poderia começar a construir projetos coletivos dentro da faculdade, né? Então, ela aproveitou essa primeira oportunidade, a gente tentou um outro, que era o Inova Lab, não deu certo, e aí aproveitamos o programa de tutoria para tentar construir um projeto coletivo. Então, todas as reuniões preparatórias para o projeto foram feitas abertas para todos os professores, né? E a gente tentou construir um projeto que, ao longo de toda a tutoria, envolvesse uma coordenação e uma rede na maneira como ela foi conduzida, que permitisse um trabalho coletivo do começo ao fim, né? Como é que a gente tentou fazer isso? Em primeiro lugar, qual era a tarefa que a gente ia apresentar para os alunos? Acho que essa é uma questão importante já, né? A gente deixou cada professor livre para escolher o que ia fazer, o que ia propor para os alunos, né? Então, a maioria escolheu permitir que os alunos acompanhassem uma atividade de extensão de pesquisa do professor. E aí, os alunos escolheram os tutores, todo mundo apresentou um pequeno projeto, tá? No meu caso, vocês vão acompanhar uma atividade de extensão que eu faço numa escola de cidadania na Zona Sul. Vocês vão ver como é que eu estou ajudando um grupo, um movimento social a criar uma escola de cidadania. A outra falou: eu estou fazendo uma pesquisa teórica na área clínica com tal autor, eles vão poder participar das reuniões com os pós-graduandos para ver como é que funciona um grupo de pesquisa. E cada um apresentou um pequeno projeto, né? E os alunos tiveram a oportunidade de escolher. Alguns gostam mais do tema da psicologia social, outros da clínica, outros do escolar, vão acompanhar atividades numa escola. Então, tinha uma tarefa que não era pesada como uma pesquisa, uma iniciação científica, nem uma bolsa do programa de Aprender com Cultura e Extensão, mas dava um certo contorno para a atividade, né? Ele escolhia uma tarefa, né? Mas é isso, ao mesmo tempo, o aluno fica junto com a gente, né? Sem a cobrança de ter que produzir um relatório de iniciação científica, sem estar com uma bolsa com as exigências que tem, né? Esse compromisso, mas a gente abre para ele está estreitando um vínculo, mas apresentando uma tarefa pedagógica que dá um contorno para a relação, né? E nessa tarefa, primeiro, ele já teve a oportunidade de escolher, né? Coisas que ele tem mais afinidade, coisas que ele tem menos, né? Ele já escolheu. E aí a gente
com isso, tem a oportunidade de se aproximar dele, né? Sem perder digamos assim, esse papel de professor do aluno, né? Que eu acho que o Moura está enfatizando, né? Mas aí acho que é um contato que permite uma aproximação maior, uma amizade, e ao mesmo tempo, como o projeto está sendo construído coletivamente, os alunos, entre eles, tem momentos que se reúnem todos. Está previsto já pelo menos 3 encontros ao longo do ano em que todos vão se reunir para contar o que estão fazendo, né? E os professores também. Aí acho que é interessante, porque aí o professor que tem mais habilidade numa coisa fala assim, olha, eu tive uma dificuldade com esse aluno assim, mas o outro fala, eu tive uma ideia assim que eu já resolvi fazer isso. Eu acho que isso ajuda a criar a ideia de rede, que é também uma coisa que o Moura está falando. É muito importante a gente trabalhar em rede para lidar com os casos mais difíceis, porque é isso, né? A maioria vai bem, né? E a gente tem avaliações do programa de tutoria que são belíssimas. Num dos anos, os alunos espontaneamente resolveram fazer um vídeo, está até disponível na internet, que eles apresentaram. Eles se entrevistaram os professores para apresentar no dia final, que era a última reunião do programa de tutoria, né? E avaliando muito bem o programa, dizendo que permitiu conhecer melhor a universidade, foi uma iniciação à vida acadêmica muito interessante, porque os professores contam, imagina, né, ele entra e tem esse mundo aqui, né, e aí eles têm muitas dúvidas, né, então esse contato próximo permitiu eles tirarem muitas dúvidas, né, dentro da própria faculdade, do que é o curso, né, quase uma atividade de orientação profissional, né, depois a gente até entra nesse ponto. Mas aí dentro dessa rede você vai vendo que tem os casos de sofrimento, às vezes graves, né? Mas essa rede é importante para ajudar que a troca das experiências, né, permita essas soluções caso a caso, né? E ir ampliando a rede de ajuda quando o caso for muito sério, né? Então acho que esse é um ponto importante, né? Uma tarefa organiza, né, que ajuda a manter o papel, né, pedagógico da tutoria, ao mesmo tempo essa tarefa permite essa aproximação, esse contato mais pessoal, e a rede, né, que já é formada às vezes no próprio projeto da tutoria, vai permitir que a identificação dos casos mais difíceis, né, seja acompanhado em rede, se forme uma rede de ajuda ampliada se o caso assim demandar, né? Então é um esquema. E aí a gente foi avaliando que no primeiro ano foi legal e a gente decidiu ampliar. E aí, hoje, no primeiro ano, a gente tem mais da metade dos alunos, né, entram 70 por ano, acho que 25 ou 30 estão no programa de tutoria, né? Então, a CG fez um trabalho intenso, assim, de pedir que os professores participassem, abrissem 2, 3, 4 vagas, né? E pedindo que eles também apresentassem um projeto, né, mais ou menos nesse esquema, né, que eu estou dizendo, né. E aí tem esse assunto que está chamando a atenção, né, de todos nós, né. Será que o sofrimento dos alunos aumentou, né, nos últimos anos, né? Você participou de um congresso agora na Unifesp, né? Um professor da Unifesp me contou. Porque esse assunto ficou tão forte lá, né, que eles também chamaram uma reunião ampla, aberta, né, para discutir isso, né. E aí não dá para saber se o sofrimento está aumentando ou se ele está ficando mais visível, ou se as duas coisas juntas, né. Mas o que eu acho, pelo contato que a gente está tendo agora, né, mais próximo, logo no primeiro ano, que são muitas as formas pelas quais um aluno pode sofrer um processo de desenraizamento ao chegar na universidade. Acho que esse é o ponto, né? De perda de referências, de dificuldade de entender os códigos, de rompimento de um certo vínculo que ele tinha com os lugares de origem, né? Que pode trazer muito sofrimento, né? Às vezes a vinda de um aluno da escola pública para dentro da universidade, isso estou contando de um dos alunos que ficou comigo um ano, né? Era vivido por ele como uma traição ao grupo do qual ele vinha de origem, né? Que muitas vezes não tinha essa esperança de entrar numa universidade pública, né? Às vezes tem a migração, né, ligada à entrada na universidade pública. Podem existir muitas formas, né, desse momento significar uma ruptura na biografia do aluno, por algum motivo, né?
Nesse ponto, a ideia de rede, de novo, ela é importante, né? Eu vou contar um caso de um psicólogo do trabalho, né, que num congresso ele contou uma história que eu acho que talvez sirva para a gente pensar esse problema, né, que a gente está enfrentando. Será que aumentou o sofrimento dos alunos, né? Mas ele num congresso de psicologia do trabalho, era um cara muito importante na área, né, um francês, um psicanalista, né, e ele falou assim, né, que ele estava convencido que o aumento do sofrimento no trabalho estava ligado às novas formas de avaliação de desempenho, né? Aí todo mundo ficou assim sem entender o que ele estava querendo dizer, né? Ele falou, não é que o assédio moral, a humilhação no trabalho aumentou, né? Só que como as formas de avaliação individualizaram a relação do trabalhador com a empresa ou com a organização, né? Porque a avaliação por competências, né? Ela vai estimulando a competição entre as pessoas, né? Isso rompeu um pouco os laços de amizade, de solidariedade no ambiente de trabalho. Agora, o destino do sofrimento, se ele é individual, é aí que ele se manifesta de uma forma mais forte. Porque antes, ele deu um exemplo interessante, né? Se vinha um chefe e humilhava o trabalhador, né? E depois vinham outros colegas, nós vimos isso, nós não vamos deixar isso barato, né? Não, fica tranquilo que a gente viu que foi uma injustiça, e ele sente que tem um coletivo, né, com que ele conta e conversa e elabora aquilo, né? O destino do sofrimento é muito menor, né? Agora, se ele está sozinho, quer dizer, ele sofre uma humilhação, ele sofre um assédio, ele sofre um desenraizamento, né? E os colegas estão rindo, porque tem um a menos na competição, né? E ele não tem com quem contar, aí o destino desse sofrimento é muito mais grave. Ele não tem com quem compartilhar aquilo, ele não tem com quem dividir. Às vezes a própria realidade daquilo que ele está vivendo, ele tem dúvida, porque às vezes a gente precisa contar com uma testemunha daquilo que a gente viveu para dar um apoio para aquilo, né? Então, com isso eu estou querendo dizer o quê? Às vezes é justamente essa formação de redes, né, de apoio, né, que às vezes o próprio programa pode ir fomentando, né, que vai permitindo que a gente consiga pensar melhor cada caso, identificar os casos mais graves e que no conjunto, né, ele vá mais ou menos bem, né, e entre os próprios alunos se criem recursos para que eles também se apoiem, né? Isso foi uma coisa que a gente percebeu, quer dizer, se a gente foi incentivando que os alunos pensassem a tutoria como um projeto único, apesar de cada um estar com um professor, a gente viu que entre eles se formaram laços que perduraram a graduação inteira, e eles também se ajudam, né? Então, com isso eu só quero enfatizar que a ideia de rede, eu acho que é a mais importante. Tudo que a gente puder ajudar para construir um projeto mais coletivo, de rede, né, para que no fluxo, né, de um trabalho mais ou menos tranquilo, né, a gente consiga identificar e lidar com os casos mais graves e difíceis, né, acho que e acho que essa outra ideia que o Moura apresentou também é muito importante, né? Eu acho que é de baixo para cima que a gente vai orientar a instituição sobre que recursos a gente quer contar, né? Por exemplo, isso que o Moura falou do HU, acho que é importante, né? Para a gente contar, por exemplo, com esse equipamento, com esse hospital, como um lugar que a gente possa ter de referência, né? Nas situações mais graves e tal, né? Então, acho que era... Mas eu gostaria que você respondesse a pergunta dela. Como é que você aborda que ela já percebeu que não vai ser dentista? Como é que você vai pôr uma pessoa no mercado de trabalho? Como vocês estão elaborando? Na faculdade de psicologia, eu vou falar. Tem uma diferença entre o bacharelado e o psicólogo, né? Não, mas fala você. Bom, eu acho que vocês vejam que a gente fica passando nessa conversa por uma avaliação dos problemas da tutoria mais formal, buscando soluções mais gerais, mais institucionais, né? E também
a gente passa por avaliações de problemas muito particulares, né? Que nunca são resolvidos com soluções gerais e institucionais. E a gente precisa ter, aos poucos, soluções nos dois sentidos, né? Então, por exemplo, a comissão de graduação ela precisa coordenar um plano, né, de organização, né, da tutoria, cada vez mais adequado às experiências que os tutores têm, né, de tutoria, mas existe esse plano bastante institucional, bastante formal. E existe tudo aquilo que a tutoria implica, por implicar uma relação próxima entre duas pessoas, né? Qualquer que seja o grau de intimidade a que isso leve, né? Porque é uma relação próxima, mesmo que a intimidade não se forme, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar nos dois campos, porque há soluções num campo que se refletem no outro. Mas há soluções que, por exemplo, no campo das relações próximas, né, precisam ser encontradas ali, levando em conta as características de cada pessoa, a característica do tutor e a característica do tutorado, né, e que precisam encontrar ali uma solução. As soluções institucionais às vezes não atendem suficientemente. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né, que a gente precisa estar preparado institucionalmente para tutoria e pessoalmente preparado, e que a gente vai sempre precisar resolver o problema por essas duas frentes, né? Então, pensando em me aproximar das suas perguntas, eu queria começar por valorizar o que vocês vão dizendo, e que justamente mostra relação muito pessoal com casos muito específicos de tutoria, né? Então, por exemplo, eu falando como psicólogo, né? Eu acho muito interessante quando o senhor diz que com um dos seus tutores, né, com um dos seus tutelados, né, a percepção de que ele não estivesse bem não agiu, né? Acho isso muito importante. E fico imaginando se isso eventualmente não é importante para ele, né, numa conversa com o senhor, em que ele se desse conta de que ele não foi percebido de uma maneira mórbida, né? Agora, ao mesmo tempo, o senhor se viu preocupado quando percebeu que alguma coisa estava se passando com ele e que estava determinando faltas e pouco aproveitamento, sob isso através de outros professores ou através da sessão de alunos, não sei, né? Então, eu fico imaginando uma conversa em que, por exemplo, o tutor tivesse essa oportunidade de dizer, olha, eu quero te dizer que eu nunca percebi que você estivesse passando alguma situação de dificuldade pessoal, mas me pareceu que sim, porque eu fiquei sabendo que você tem faltado muito, não foi aprovado em tais e tais disciplinas, vamos supor, né? O que está acontecendo, né? E aí, dependendo da resposta que o tutor receba, julgar se ele pode fazer alguma coisa ali paternalmente ou pedagogicamente, ou se ele deve fazer uma recomendação ao aluno de que ele leve a sério isso, que isso não fique invisível, né? Mas, então, eu não sei, acho é difícil de estimar o benefício psicológico de uma experiência assim para um estudante como esse. Mas eu apostaria que haveria benefícios, que a instituição não pode providenciar. Só um professor com a sua personalidade é que pode providenciar. Acho que pode ser muito interessante para ele ouvir de alguém que não havia percebido que ele é um doente mental, que talvez ele seja, né? Porque aí ele vai ocupar-se da sua doença mental, digamos assim, de um modo mais fecundo, menos estigmatizante, né? Então, isso eu enfatizaria. Uma professora sensível ao aluno, por exemplo, como você é sensível a uma questão vocacional, né, da qual ela está, de algum modo, recuando, né? O que eu tenho a dizer é muito pessoal também, não é só como psicólogo, mas assim, eu acho muito interessante que essa moça tenha tido contato com uma professora da odontologia que não reconhece nela vínculo vocacional com a odontologia e ouviu da estudante que ela gostaria de fazer engenharia, né? Eu acho isso em si mesmo muito interessante na vida dessa estudante.
que ela se defronte com alguém que não vai, como parece que a psicoterapeuta dela está fazendo, né, não vai distorcer a consciência disso, vai manter a consciência disso. Ela possivelmente, por exemplo, escolheu odontologia, eu não sei, no vestibular a entrada em engenharia é mais difícil do que em teologia. Oi? Ou família, mas é muito importante que ela se depare com uma pessoa que ouve o que ela diz e não procura enganá-la, né? Por exemplo, convencendo-a de que ela pode se encontrar na odontologia quando ela diz que o que ela quer não é odontologia. Então, eu acho isso muito rico na vida dela, né? Que ela tenha que se deparar com alguém assim. E aí, se por acaso você sente que isso te desarma como tutoria, acho que você tem que conversar isso com ela, né? Por exemplo, dizendo, eu estou com as mãos um pouco amarradas, porque eu deveria te ajudar na odontologia, mas eu não sei o que fazer por uma pessoa que não quer estar aqui. Né? Que você acha? Você não concorda comigo? E se ela não concordar, talvez seja o caso de providenciar um outro tutor para ela, o que seria importante para ela também, se ela está te enganando, né, e como engana a terapeuta que se quer enganar, que ela então engane mais outro tutor, mas não mais você, né? Porque Eu encaminho para então. Vou levar para a família, então, quem sabe ela forma uma imagem do que é uma imagem do que é engenharia que talvez não seja real, mas que vai lá e aí ou ela diz, não, eu encaro isso aí, vou mudar, mesmo passando dos 30 anos, ou vai saber, né? Então diz, não, isso aqui não é bem uma coisa, às vezes conhecendo um pouco, né? Pode ser, né? Eu, como tinha contato com a turma da engenharia, trabalho com eles. Agora, como cada caso é um caso, por exemplo, no caso desse rapaz de que eu falei, de que eu me ocupo, né, é que eu mencionei muito depressa, sem detalhes, há mais detalhes ainda, situações as mais agudas de dificuldade com ele. Né? A situação dele durante um longo período, né, foi muito diferente da situação que eu descrevi. Né? E nesse longo período ele se formou como bacharel em psicologia, se saindo bem nas disciplinas. Ele é muito inteligente, né? Apesar de não parecer quando ele está em situação de grande angústia. Né? Mas ele é muito inteligente, ele saiu bem. E obteve o diploma de bacharel em psicologia, que não autoriza a clínica, né? A atividade psicoterapêutica do profissional. Né? Pode admitir, por exemplo, a atividade de pesquisa, né, como vocês sabem, né, e coisa que ele parecia ter em mente. Mas o que eu noto, por exemplo, nesse momento em que ele está pensando em voltar para a graduação e concluir a graduação como psicólogo, né, duas coisas me chamam a atenção. Né? Nesse caso, ele não se autoriza como terapeuta, o estudante. Ele não considera que o que ele vive pessoalmente o põe em condição de ajudar alguém como psicoterapeuta. Né? E olha que ele admite casos, porque há notícia disso em psicologia, de pessoas que passaram pela psicose, retiraram-se da psicose, isso é muito raro, isso não acontece em todos e quaisquer casos de psicose, mas pode acontecer, e se tornaram depois psicoterapeutas muito competentes. Inclusive há na literatura de psicoterapia estudos de clínica psicanalítica escritos por pessoas que foram pacientes psicóticos. Né? E não são muitos estudos, mas os clássicos são admiráveis. Assim, são pessoas que trazem para a teoria de psicanálise a respeito da loucura, a experiência mesma da loucura pessoalmente atravessada. Então, isso é muito enriquecedor. Ele tem isso em mente, mas ele não se autoriza. Se ele se autorizasse, certamente me pareceria uma coisa maníaca. Né? Uma consciência distorcida da situação dele. Me pareceria. Não necessariamente por causa de uma avaliação técnica de psicologia. Eu, pessoalmente, como você considera que ela está se enganando quando ela insiste em permanecer aqui dizendo que o que ela quer é engenharia, né?
eu pessoalmente também me inclinaria no sentido de dizer qualquer coisa, não sei se dessa forma, literalmente, mas qualquer coisa nessa direção. Você não está se enganando, né, se propondo, né, a condição de psicoterapeuta quando você ainda está tão necessitado, né, de psicoterapia e de se acalmar e de se orientar melhor sobre o seu caminho pessoal e biográfico. Eu faria qualquer coisa assim, sem dúvida, sem nenhum caso, muito difícil do ponto de vista ético, né? Se a gente deixa que vá até o fim da formatura alguém que está encaminhando para lá, mas de uma maneira que parece equivocada, né? Mas, por incrível que pareça, assim, nos casos todos, até hoje, que eu tenho notícia, de alunos de psicologia que caíram numa posição de surto temporária e viveram durante um longo período um tipo de organização mental de tipo psicótico, né? O que eu vi sempre acontecendo foi isso. Ou o aluno não chega até o final da graduação, ou se chega, não chega e se autoriza como psicoterapeuta, né? Aliás, casos graves de pessoas que se autorizam indevidamente como psicoterapeutas, frequentemente são de pessoas que não pareceram, ao longo da graduação, desqualificadas para isso, né? O perverso, por exemplo, assim chamado em psicopatologia, né? Ele pode parecer uma pessoa socialmente muito adequada, né? E, de repente, né, se mostrar uma pessoa moralmente incapacitada. E isso às vezes só se descobre depois, e aí é preciso operar com isso depois, né? Saber que providências tomar para que a devida denúncia e a correção se façam, né? Então, esses casos realmente ostensivos de psicose, né, nunca redundaram em profissionais que se arrogam a identidade de psicoterapeuta sem mais, a não ser quando de fato eles alcançaram essa competência pessoalmente e tecnicamente. E há também exemplos disso na psicologia. Eu conheço 2 estudantes de psicologia, um foi meu contemporâneo, que teve um surto, né, durante a graduação, né, que eu assisti com outros colegas, né. Ele buscou intenso trabalho de psicanálise, de psiquiatria, ele superou, né, a condição de psicose o mais que satisfatoriamente, e ele é um psicanalista hoje em dia muito bem-sucedido, muito competente, notoriamente benéfico para os seus pacientes. Então, tem que ver, né, cada caso, né. Não, eu gostei muito de várias coisas que vocês disseram, mas assim, eu estava inclusive conversando com o Machado, eu estou vendo que na realidade o que a gente tem colocado são esses vários problemas que têm permeado a cada um, né, nas atividades que teve de tutoria e tudo mais. E assim, eu vejo a tutoria como uma atividade que ela é muito pessoal, mas ao mesmo tempo ela é, né, dentro daquilo que você falou, uma atividade muito institucional, né? Tanto é que ela é trazida pela reitoria, né? Eu estava falando com o Machado que eu gostaria que tivesse um psicólogo aqui, né? Porque não é só aluno que precisa, docente também. Mas, enfim, não, é verdade, tem momentos, né, eventualmente na vida... Não, eventualmente tem momentos da vida que você precisa conversar e de repente até ser encaminhado por uma terapia mesmo, por que não, né? Eu não vejo isso como um problema. Fiz terapia há muitos anos e, né, eu acho que isso é excelente para as pessoas. Mas enfim, essa é uma outra história. O que eu acho, que eu gostei bastante, é que assim, eu acho que precisaria ser uma atividade institucionalizada. Por exemplo, o que a gente está fazendo hoje aqui, será que não seria interessante fazer que os tutores se encontrassem
1, 2, 3, 4 vezes no ano e discutissem os seus problemas e tentassem encontrar soluções conjuntas, para que a gente não tivesse que lidar individualmente com situações eventualmente constrangedoras, eventualmente que extrapolam a nossa capacidade de lidar com... Porque cada um tem o seu limite, né? Eventualmente eu tenho o limite de lidar com certos assuntos que outro não teria e fazer uma, vamos dizer assim, como vocês já disseram, uma tutoria compartilhada, né? Eu acho que isso seria, do ponto de vista institucional, uma coisa que poderia ser promovida, inclusive o acompanhamento que você disse. No final, vamos fazer um relatório, vamos ver o que aconteceu, quantos alunos, quantos se beneficiaram da atividade, né? Eu acho que esse tipo de questão acho que também é bastante importante. Professor, o senhor dá licença? Você me chamou de senhor, eu fiquei aborrecido. Com licença, eu tenho prazer. Lembrei que o senhor foi nosso professor. Desculpa, eu só queria perguntar, você falou do plano de atuação da tutoria. Se você já tem isso de alguma forma... Eu não sei se a gente tem alguma coisa escrita, algum documento, né? O que a gente tem a gente acabou construindo um projeto com uma forma, né? Essa forma inclui que no começo do ano então tem um vídeo, eu devia ter separado o vídeo, mas talvez eu possa encaminhar o link do vídeo, que é esse link que eu falei que os próprios alunos produziram, né? Entrevistaram a gente, eles se entrevistaram, discutindo os resultados do programa, né? Mas a forma dele é assim, no começo do ano os professores mandam um projetinho pequeno, com uma descrição, um objetivo, um tema, né? Um assunto para que os alunos escolham. Às vezes tem mais escolhas por uma vaga para trabalhar como professor do que outro, isso fica a cargo da comissão de graduação distribuir, tentar fazer um remanejamento que seja minimamente adequado, né? Mas acontece de, às vezes, um projeto não ser procurado, não tem problema, né? Aí se tem muita procura, a gente consulta o professor, pode ter 5 em vez de 3, que você tinha falado, tudo bem, né? Alguma coisa assim que vá adequando. Aí ao longo do ano estão previstos 2 ou 3 encontros, no meio, pelo menos no meio e no final, com todos, professores e alunos, para ir avaliando o andamento, né, do projeto, e o final tem essa reunião de avaliação, em que eles contam o que foi o programa de tutoria para eles, né? Então é isso. Eu também daria uma opinião pessoal, porque os professores vão construindo um caminho diferente, né? Mas ele fica mais ou menos comum a partir dessa forma, né? Para que não fique cada um navegando para um lado, ele vai todo mundo mais ou menos pela mesma corrente, né? Por causa disso. E eu digo isso, olha, é uma introdução à vida acadêmica, né? Eu estou aqui abrindo as atividades de extensão e de pesquisa que eu faço, são todas em campo, então aqui você quiser acompanhar, você acompanha, você vai participar desses grupos, né? Você acaba conhecendo também os alunos de iniciação científica ou de pós-graduação, e aí eu me aproximo, né, para conhecer um pouco a história, as dúvidas, um pouco, parece às vezes uma continuidade, assim, como é primeiro ano, né, de atividades de orientação profissional, né, e teve um que saiu, né, ele já tinha desistido da arquitetura, fez 1 ano de psicologia, ficou sob minha tutoria e resolveu que não, ele viu que era biologia o que ele queria e saiu. E se bobear, mas ele na avaliação que ele fez uma avaliação ótima, que foi se eu entendi assim o que ele falou, foi um espaço em que ele compartilhou essas dúvidas com alguém que olha, essa ideia é ótima. Eu indiquei pessoas dentro da faculdade de psicologia que trabalham com etologia, o que está mais próximo do campo da biologia, né? Vai lá conversar com eles, ver se é isso, né? E ele foi, acabou escolhendo, né, o que ele queria, né?
professor da ortodontia, vai lá, te apresenta o cara da ortodontia. E vai para a ortodontia, né? Se ele vai se encontrar melhor lá, né? Deixa eu só pegar. Não, É? eu acho que era isso. Talvez. Só para terminar, tentar construir uma forma do projeto, um esquema que permita isso, facilite encontros, tenha um panorama mais coletivo, um lugar para trocar as experiências e tal, e às vezes coisa simples, né? A previsão de 2 encontros já do começo do ano já está agendado pelo menos 2 encontros, assim, no final do primeiro semestre, em setembro, já todo mundo anota na agenda, e aí que seriam isso. Você pode explicar como é que se selecionam as pessoas que participam desse programa de tutoria, que não são 100%, você falou que dá ordem de, né, 1/3 por aí? Eu poderia até confirmar isso, mas eu acho que assim, na semana de recepção dos calouros, né, se apresenta um monte de coisas do curso, né, inclusive o programa de tutoria, e que eles dizem que se eu não me engano, a comissão de graduação já fala que está aberto. Se chegar mais gente, a gente vai dar um jeito de pôr todo mundo, né? Mas aí a gente encaminha, apresenta um pouco o que é o programa de tutoria e já indica uma reunião próxima para os interessados. E aí tem ido bastante gente, né? Como se apresenta o programa de tutoria como uma possibilidade de você ter um contato com o professor que poderia te ajudar? Uhum. Então essa é uma boa pergunta, né? Como que a gente apresenta, né? Porque a gente não pode prometer coisas que a gente não vai fazer, né? E eu acho que a gente tem apresentado. Eu não participei da última reunião de apresentação e como esse projeto está sendo construído, pode ser que não esteja mais exatamente assim. Mas eu acho que é uma possibilidade do aluno acompanhar de maneira mais próxima atividades de pesquisa e extensão de um professor, para que ele... Sem ser iniciação. Sem ser iniciação. Na verdade... Mas você pega o aluno do primeiro ano, Não, eu acho que a diferença deles para nós é a seguinte. Ali, eu acho que eles falam, olha, existem os tutores, quem quiser um tutor pode procurar. Eu acho que essa é a questão. E, obviamente, no primeiro ano vai ser muito difícil ele entender. Agora, nós nomeamos tutores. Nós vemos os alunos que têm problema e distribuímos para os tutores. São coisas diferentes e a gente pode estar oferecendo, eu acredito que as duas questões, que uma das sugestões tuas é essa. Olha, se você precisar de um tutor, você pode se inscrever, esses são os tutores, você pode pedir. Eu acho que no nosso caso acontecem as duas formas, inclusive viemos os dois aqui, porque eu represento um caso de tutoria que foi definido pela instituição em favor do aluno por causa do problema que apareceu na instituição e foi uma comoção, né? E o Bernardo é esse outro regime de formação de tutoria, né? Em que os tutores apresentam projetos de participação suave dos alunos em atividades de pesquisa ou extensão do docente, né? E o aluno escolhe. Na realidade, eu tenho que dizer para o aluno, talvez nesse caso, até para que ele não se engane, ele diz, olha, você vai participar para você ter a oportunidade de se aproximar do trabalho do professor. Porque não pode iludir ele. Você não vai fazer uma iniciação científica, mas você vai ter uma pessoa da instituição com a qual você vai ter oportunidade de estabelecer laços. Tirar dúvidas sobre Estabelecer laços que, de repente, você não sabe qual vai ser o alcance que vão ter e como eles poderão te ajudar a você se desempenhar bem na faculdade. Né? Nós também nem sabemos muito bem, mas vamos te dar essa oportunidade de você se aproximar de um professor. Ele pode trocar por ano. Ele pode escolher essa pessoa talvez a cada ano, porque ele vai aumentando o conhecimento sobre os professores, né? Como é que um aluno do primeiro ano pode escolher um professor do quarto? Não vai escolher, não.
Isso é um assunto que a gente pode desenvolver dentro da comissão. É importante que se estabeleça a oportunidade do encontro, né? Você gosta. Exatamente. Oportunidade, porque não há oportunidade do encontro no convívio habitual da escola, né? Você vem para a aula e se conseguir, eu acho que antigamente se estabelecia muito mais encontros e vínculos no final da aula, gente que vinha te perguntar e tal, você conseguia fazer. Hoje em dia está mais difícil isso, não sei porquê. A internet. Está mais difícil. O pessoal não tem tempo, não sei o que. Eu acho que é perfeito, é exatamente isso. Como a gente dá oportunidades para o encontro. Aí acho que cada faculdade vai acabar construindo a maneira que parece mais fácil de estimular isso. Acho que tem um pouco essa... Eu acho que na psicologia a gente considerou que talvez permitir que eles participem de atividades que a gente faça de pesquisa e extensão poderia ser uma forma, né? Mas eu acho que existem outros mesmo, acho que podem existir outros jeitos, né? E lá, como a gente tem pesquisas, atividades de extensão em psicologia social, psicologia escolar, psicologia clínica, psicologia experimental, também isso já, acho que o aluno do primeiro ano ele já consegue fazer um pouco essa escolha. Ele já entrou, putz, eu gosto de clínica, eu gosto de atividades no campo da psicologia social, eu gosto de escola. E aí ele, por ele ter esse leque, eu gosto do laboratório, o assunto já um pouco dirige ele para a escolha, né? Mas não sei se dá para fazer assim em todas as faculdades, porque eu acho que o mais importante é realmente isso, quer dizer, como é que a gente permite, facilita, estimula o encontro, né? Então aí acho que cada faculdade vai ter que... Eu queria agradecer as falas, acho que foram importantes aqui. Só reforçar, acho que algumas coisas que acabaram sendo também faladas, mas até para a minha narrativa a respeito da experiência também com relação à tutoria. Primeiro que eu concordo com o professor Rafael, né? Eu acho que tal como o modelo aqui foi instituído, e é importante a gente escutar as outras experiências, né? E acho que do IP é importante nesse sentido de abranger preferencialmente a possibilidade de inscrição de todos os alunos, porque a gente perde o estigma, né? Eu acho que tal como foi colocado aqui na nossa unidade, é estigmatizado, tanto por parte do aluno quanto por parte do docente, né? E eu acho também, vocês podem contar um pouquinho para a gente com relação ao contrário, né? A gente certamente tem muitos alunos e professores em situação de transtorno mental e que, de repente, consegue conviver normalmente com isso e, portanto, não aparecem problemas pedagógicos, acadêmicos que, né, ou seja, é perfeitamente viável a gente viver com sofrimento. O sofrimento faz parte, né, da nossa rotina. A questão é até que ponto, quando isso sai do controle ou da possibilidade da convivência, né? E, de certa forma, esse se mostrou um problema dentro da nossa instituição, tal, por isso hoje vocês estão aqui também. Mas existem outros fatores também que não só a questão da psicologia, né, ou de transtornos, questão social, econômica, que às vezes afasta o aluno, que faz com que ele tenha algum, né, problemas emocionais, né, problemas de violência, que é uma questão, acho, latente também na nossa instituição, ou seja, esse aluno não vai ter o apoio. Então, assim, eu gostaria de enfatizar que, enquanto comissão de graduação, cuidar dessa formação complexa e total do aluno, né, integral do aluno em todos esses sentidos, e, portanto, essa rede ela não vai ser estabelecida só pensando na questão da psicologia ou da psiquiatria, né, porque nem tudo vai se resolver com isso, tem outras coisas também. Então, pensar também outras redes de apoio na nossa instituição que vão dar conta das outras vertentes, que não são só essas, né. E aí, só como um relato para dizer da nossa experiência do programa de educação pelo trabalho para a área da saúde, que foi uma parceria, que é um programa tutorial, a gente envolve um professor na relação com profissionais da saúde e alunos, na composição de 12, né, e que teve a participação de docentes lá do IP, da própria Iane, da Henriette, da Márcia, né, então a gente trabalhou muito junto com alunos de todas as áreas da saúde, a gente pôde perceber em alguns alunos que, portanto, se participaram como se fosse um projeto de extensão, então eles tinham esse propósito. Eu acho que tanto do nosso no PET, como também desse da tutoria, a intenção não é que a gente faça diagnósticos psicológicos ou psiquiátricos, né? Não é esse o objetivo, então a gente tem que ter clareza de qual é o objetivo, mas que dentro desse nosso trabalho a gente pôde, muitas vezes, identificar algumas situações, né, de alunos que tinham
sofrimentos, que estavam com dificuldade nos seus institutos, nas suas instituições, de identificar a possibilidade de apoio, e que a participação no projeto facilitou isso, porque a gente estava no ambiente da saúde em todas as áreas. Então, essa rede de docentes que estabeleceu possibilitou, desde um exemplo, né, aluno da farmácia que precisava de tratamento odontológico. Bom, caminha, de repente, para cá. Né? Aluno da medicina que precisava de apoio psicológico. Né? Então, assim, a gente... É pessoal. É ideal? Não é ideal, né? Mas é a rede. Então, acho que a confirmação de que se a gente tem uma rede de pessoas comprometidas com a formação desse aluno e, portanto, passa por isso, tanto melhor, né? E que ele se sinta apoiado nisso. Aluno que, às vezes, se afastou por motivo de doença e teve que pedir desligamento, aí aluno da odonto, né? Que pediu, professora, posso continuar no PET, nesse programa tutorial? Porque aí eu me sinto confortada e compartilhada do meu problema e estou na área da saúde. Deve, né? Mas isso tem problema, tem prejuízo, porque eu vou estar desvinculada da graduação, então como é que eu vou participar de uma atividade? Isso a gente resolve, né? Mas assim, quando o aluno se sente também confortado, o desempenho é melhor e a gente também se sente mais fortalecido para esse tipo de ação. Né? É exatamente essa rede que a comissão de graduação da Odonto está fazendo. Está trazendo o pessoal da psicologia para buscar uma orientação, buscar um caminho, para a gente poder lidar com esses alunos dentro dessa referência. Então, eu queria que os professores fizessem uma consideração final. O assunto não termina, né? Porque ele é apaixonante para a gente. Eu agradeço muito, porque eu acho que esse foi um dos momentos mais importantes que a faculdade teve esse ano em relação ao ensino, em relação à nossa preocupação com o aluno, em relação à aprendizagem daquilo que a gente passou por aqui. Agradecer muito e que vocês fizessem umas considerações finais antes da gente poder concluir. Obrigado. Bom, eu acredito que para o Bernardo, como para mim, também foi muito significativo esse encontro, né? Eu gostei muito do que eu ouvi, aprendi também. Eu tinha desligado, acho. Posso trocar rapidinho? Só um minuto. Alô? A primeira coisa que eu, voltando àquela tese de que é importante formalizar, né, institucionalmente o serviço de tutoria, eu gostaria só de dizer que eu acho que a gente deve fazer isso de maneira parcimoniosa, assim, né, não exagerar nas medidas, porque as soluções institucionais elas são muito ideais e a gente concebe mundos e fundos sobre o que fazer e não tem pernas para isso, né? Então eu acho que deve haver uma organização institucional do serviço de tutoria, mas limitada. Acho que mais importante do que a quantidade de iniciativas, a qualidade delas se interessa. Então, se nós não pudermos, por exemplo, promover encontros entre tutores, psicologia e odontologia 4 vezes ao ano, ao menos uma vez ao ano, se for um encontro qualitativo, faz muita diferença, rende muito, né? Como também a gente não dispõe de professores dispostos à tutoria tanto quanto a demanda de tutores existe. Então a gente tem que também pensar em equilibrar isso. Mas então é só isso. Eu acho que o lado institucional da coisa é muito importante. E convém a gente limitar o que deve ser feito a cada ano para a gente poder, de fato, fazê-lo, né? A segunda coisa, eu não sei se vocês dispõem de uma assistente social ou de um assistente social na odontologia, né? Porque o que eu noto é que a respeito de tutoria, a figura do assistente social, ela é extraordinariamente importante. A nossa assistente social, ela tem experiência na clínica de psicologia, né? Então ela tem experiência com usuários, né, que
nos procuram para atendimento em psicoterapia. Então, ela é uma pessoa que tem bastante trato, manejo com pessoas em situação de muita angústia. Mas isso não é imprescindível. E, de outro lado, ela se envolve, né, com quase todos os alunos, porque é o trabalho dela na instituição, né, que são tutelados. Né? E a parte de contribuição dela é insubstituível. Assim, ela tem indicações a fazer quando os alunos, por exemplo, têm dificuldade de se manter economicamente no curso, e outras coisas mais. É extraordinária a colaboração de um ou de uma assistente social. E a terceira coisa, eu esqueci. É uma coisa de ordem muito pessoal. Eu me arrependo de ter, naquela hora em que eu estava muito emocionadamente contando sobre o fato de eu ter ido parar numa sindicância, porque eu até mencionei um conflito que naquela circunstância eu vivi com a diretora do Instituto de Psicologia. Então, eu peço que isso seja relevado, porque foi até gravado, mas o que eu quero dizer a respeito disso é o seguinte: aquela tarde em que o estudante teve um surto foi uma tarde de muitos mal entendidos, porque ninguém sabia exatamente como proceder. A gente aprendeu muito naquele dia. E, a meu ver, nem eu sabia inteiramente o que fazer, nem a diretora. Então, ela também merece ser ouvida. Até hoje, ela sustenta que eu quase prejudiquei o atendimento do aluno, porque, enquanto eu estava entendendo que o SAMU era a mesma coisa que a ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros, eu opinei que a gente não deveria chamar o SAMU. E ele já tinha sido chamado. Eu falei, mas manda embora. Ela isolou essa minha frase do contexto, porque podia realmente ter sido um risco se eu tivesse sido naquele instante ouvido, né? O SAMU não foi mandado embora, ele chegou e eu, em conversa pelo celular com uma psicóloga do CAPS Butantã, fiquei sabendo que era mesmo o SAMU que devia se chamar, né? Então, não só o SAMU foi chamado, porque como quando ele chegou, foram a mim que eles recorreram para saber o que estava se passando, porque naquela hora só eu estava lá, e fui eu que acompanhei o SAMU até o pronto-socorro da Lapa, onde o aluno foi atendido e internado, né, temporariamente no pronto-socorro. Então, essa nossa diretora, ela não agiu maliciosamente, assim, né? Ela viu as coisas por um ângulo diferente do meu, e a gente até hoje tem contas a ajustar, no bom sentido, a gente tem coisas a dizer um para o outro. Eu me esforcei um tempo em fazer isso, mas depois perdi a disposição, mas pretendo retomá-la, porque foi uma professora minha, por quem eu tive muito respeito, né? Mas realmente... Então, vocês me desculpem eu ter falado sem ela estar aqui presente, para poder também dizer o quanto eu fui imprudente naquela tarde, né? Mas é isso. É verdade. Só para finalizar, eu diria uma coisa parecida. Só para terminar mesmo, eu acho que uma proposta interessante, talvez a gente pensar em novos encontros, para ir trocando as experiências, né, as dificuldades, né, e acho que esse conhecimento que a gente vai construir juntos, talvez possa informar para a reitoria sobre o que a gente quer que seja o programa de tutoria, né. Então, acho que é isso. Espero que aconteçam mais vezes. Tá. Então, professor Bernardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Por favor. Professor José Mauro, muito obrigado pela sua presença, e eu acho que esse daqui é o início de uma relação que a gente pretende, né, desenvolver e trabalhar juntos, porque a nossa área precisa muito da área de vocês, quando a gente pretende fazer ou desenvolver a nossa função de ensino, a nossa função de professor, realmente dentro desse quadro de trabalhar com o aluno e tentar fazer o melhor desse, e sendo sabedores também da nossa limitação de até onde a gente vai e até onde a gente pode trabalhar em conjunto. Muito obrigado. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Tá? Obrigado.